Mais uma vez estamos aqui para um momento de reflexão. E antes de qualquer coisa, vamos fazer a nossa pequena pausa habitual, onde acalmamos o sistema nervoso e provocamos um ambiente interno mais favorável para a nossa reflexão da noite. Então, o convite é que possamos nos acomodar melhor na cadeira, na poltrona, é que possamos também verticalizar o nosso tronco, corrigindo assim, mantendo o alinhamento do tronco dentro do que for confortável e possível, trazendo a atenção para dentro e observando o fluxo da respiração. Se faz necessário, sempre que possível, fazer essa pausa, para que possamos corrigir a dispersão da nossa mente. É da natureza da mente, a dispersão é da natureza da mente se espargir em várias direções, e nós já sabemos o resultado disso, e já sabemos a importância de trazer essa atenção de volta. Então, o convite aqui é: acomode-se um pouco mais. Vamos preparar esse ambiente interno para que estejamos mais disponíveis para a reflexão dessa noite, para o assunto que nos foi sugerido. Então, observe apenas o fluxo contínuo da sua respiração, na medida em que você vai se dando conta com que qualidade mental você chega hoje, nesse momento, e se senta para o nosso encontro dessa noite. E também observe, e é bom, a qualidade da sua postura. Se tem tensão nos seus músculos, procure relaxar um pouco mais. Uma outra observação importante é a qualidade das emoções. Então, traga atenção para essa região torácica. Observe se está ok, se existe um conforto ou se existe alguma sensação de compressão, de ativação, de agitação. Então, leve atenção, pouse a atenção e respire com tranquilidade. E quando a gente vai aos poucos, através dessa plena atenção, quando a gente consegue alterar para melhor a qualidade das nossas intenções e da nossa presença, agora sim, estamos prontos, estamos prontas, estamos disponíveis para esse diálogo fraterno, para essa energia que se expande e forma uma egrégora ao entorno dos nossos ambientes, tanto onde vocês estão, onde eu estou, onde qualquer pessoa possa estar no momento em que estará se conectando a esse encontro. Então, vamos trazer as nossas mãos unidas em pranam, vamos inspirar e juntos vamos vibrar o mantra Om 3 vezes. Vamos
trazer as nossas mãos, apoiando-as sobre as pernas. Deixe que o Om continue ocupando todos os espaços internos e externos. Deixe que o Om vibre potencialmente em todo o campo vibracional ao nosso entorno, alterando para melhor o nosso ambiente mental, favorecendo a compreensão, favorecendo o assentamento, a disposição para que possamos fazer esse encontro fraterno. E então, aos poucos, vamos abrindo os nossos olhos. Mais uma vez, bom estar aqui com vocês. Mais uma vez, é um enorme prazer estar aqui com vocês, compartilhando pensamentos, compartilhando ideias, compartilhando interpretações a partir de textos importantes, de psicografias relevantes, para que tenhamos a compreensão maior no caminho do autoconhecimento, nessa jornada heróica que todos nós estamos fazendo. A proposta de hoje é falarmos sobre o tema decisão de ser feliz. Decisão de ser feliz, do livro Momentos de Saúde, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Como o próprio tema já diz, já sintetiza, ser feliz precisa ser uma decisão, né? Então, se eu pego o tema e inverto, né? O tema é decisão de ser feliz. Se eu promovo uma inversão na sequência das palavras que constroem essa frase, ser feliz precisa ser uma decisão. Eu trago mais determinação e torno a nossa conversa, a abordagem mais enfática. Então, como Joana diz, que a gente precisa encarar a decisão de mudar a forma como estamos funcionando, quando nós identificamos que a forma como estamos funcionando não está sendo producente ou não está sendo saudável ou não está trazendo frutos doces para a nossa existência. E na maioria de nós, certamente, algumas coisas que temos como hábitos, algumas coisas que temos como um padrão de resposta, não necessariamente traz resultado positivo, porque nós ainda estamos nos equivocando com relação aos sentimentos, às intenções, ao ego, ao self, e está tudo certo, né? Mas quando ela traz esse tema, decisão de ser feliz, ou ser feliz precisa ser uma decisão, o que ela coloca com muita gentileza, com muita sabedoria, com muita amorosidade no nosso colo, é a responsabilidade de que, para sermos felizes, só depende de nós. Só depende que façamos, que tenhamos essa decisão. Não é uma decisão fácil, do ponto de vista que ser feliz é uma conjunção de fatores. Ser feliz não está como não é o resultado de uma ação isolada, de uma emoção isolada, de um padrão de resposta isolado. O ser feliz, de uma maneira mais ampla, que representa você viver, porque o ser feliz não é que você não vai ter problemas, não é que coisas não vão nos desagradar, não é que volta e meia possamos estar surpresos com as coisas que acontecem e algumas vezes até podemos questionar se estamos prontos para determinados enfrentamentos. Isso não é ser feliz.
Ser feliz não é a ausência das questões que precisam ser solucionadas. Observe que eu nem usei a palavra problema, né? Não quero problematizar a nossa conversa. Então, ser feliz não é a ausência de coisas a resolver. Vulgarmente falando, ser feliz não é a ausência de problema. Ser feliz é a presença de resiliência e de capacidades que nos tornem capazes, disponíveis e habilitados a nos mover em diversas situações, muitas vezes desafiadoras, mas com a conexão com as nossas capacidades, com o nosso divino, com os nossos mestres interiores, né? Com a nossa sabedoria ancestral e cósmica. Então, o ser feliz não é uma vida cor-de-rosa, para quem gosta de cor-de-rosa. Não é uma vida azul, celeste, para quem gosta de azul. Ser feliz são todas as nuances, são todos os tons de cores que formam essa enorme aquarela que é a vida. E mesmo assim, nós tenhamos habilidades para compreender, tirar proveito do que precisa, fazer com que essa determinação não seja uma determinação pautada em coisas fúteis ou em regras que a sociedade coloca como modismo. Ser feliz é ter um carro bacana, ser feliz é ter um apartamento montado, ser feliz é ter uma função de chefe no seu trabalho, é ter pessoas subordinadas ao seu comando. Ser feliz é ter grana no banco, ser feliz é ter toda a saúde do mundo e nunca sentir nada. Isso é ter se retirado de uma vida normal. Porque se partimos da premissa que estamos ainda no ciclo de renascimento, e se esses renascimentos nos trazem oportunidade de crescer através de desafios, de algumas dificuldades, se a função dessas dificuldades é tonificar em nós competências espirituais e psíquicas, emocionais e energéticas, se tem um propósito em que possamos crescer em direção ao autoconhecimento e não obstante ao conhecimento do outro, das coisas que nos cercam, das pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, porque nós vivemos uma rede de conectividade. Ninguém está isolado. Então, para eu ser feliz, eu preciso tomar a decisão de estar me habilitando em algumas competências espirituais, emocionais, psíquicas. Eu preciso estar me educando emocionalmente, enquanto ser encarnado, que faz parte de uma comunidade, que vem de uma linhagem, que tem relação diversa com muitas pessoas, todo tipo de gente, porque nós somos parte dessa rede de conexões, como se fôssemos neurônios, fazendo sinapses, fazendo aqueles encontros onde culminam com estímulos para que estejamos conscientes da vida que estamos tendo. Então, somos uma rede, né, de conexão. Não estamos só, então, para ser feliz significa que, para além dessas habilidades pessoais, individuais, que eu preciso fazer contato, para além desse treino sobre mim mesma e comigo mesmo, eu preciso também colocar em prática com o próximo. Claro, eu não estou isolada no planeta. Eu não estou indo para a Cordilheira dos Himalaias fazer meditação durante anos, como antigamente os mestres faziam, os sadhus, os rishis, os videntes na Índia. Eles se isolavam e eles saíam do mundo material, eles viviam em absoluta renúncia estando isolado. Então, era muito comum, antigamente,
quando eu falo antigamente, há milênios, que o caminho da evolução fosse através do isolamento, para que você não se deixasse levar pela grande sedução do mundo material. Mas hoje, na atual situação planetária, o convite é que façamos o caminho da iluminação, vivendo dentro de uma realidade coletiva, nos nossos trabalhos, nas nossas casas, na nossa comunidade, porque é a prova de fogo. É claro, e eu não tenho dúvida, que há milênios atrás, quando os iogues, quando os rishis, quando os sadhus se isolavam, tinha um exercício brutal de renúncia, tinha um exercício intenso de se render a uma vida absolutamente destituída de posses. Então, começava a abrir mão de posses materiais, moravam em cavernas, em cabanas, uma vida precária, viviam com o mínimo de roupa e meditando e mendigando o alimento de cada dia, sem acumular nenhum grão para o dia seguinte. Era uma vida de profunda, tremenda austeridade. Hoje, a austeridade é em conseguir trazer o sentido da espiritualidade, do eu enquanto ser espiritual, vivendo uma vida também permeada de materialidade. Então, esse é o nosso desafio. Nas nossas casas, com o nosso esposo, com a companheira, com o filho, com a filha, com os parentes próximos, na congregação que habitamos, nos nossos grupos de estudos espirituais, nas ruas. Hoje, o convite é para que possamos trabalhar essa potência em nós, essas habilidades espirituais, essa lembrança de que somos espíritos para além da experiência material, todos os dias, nos contextos habituais onde circulamos. Então, quando nossa querida, amadíssima Dona Joana de Ângeles diz decisão de ser feliz, é uma coisa praticamente racional. Porque se nossa vida não está boa, e se a gente for fazer uma enquete, nós vamos descobrir que a gente pode até dizer: não, a vida está ótima, eu não posso reclamar. Eu tenho comida na mesa, eu tenho teto sobre a cabeça, eu tenho minimamente recursos para um lazer. Mas a gente não vive só disso. Quando a gente cita, por exemplo, esses três exemplos de que a gente não tem do que reclamar, a gente está se restringindo a uma visão material, a uma vida meramente material. Então, por mais que tenhamos tudo isso, ou que até não tenhamos tanto, mas que estejamos trabalhando o desapego, tem mais. Quem está respondendo do ponto de vista de que eu tenho um teto sobre minha cabeça, minimamente dinheiro para o pão de cada dia, eu tenho roupa para cobrir meu corpo, quem está respondendo isso é o ser material. O ser espiritual que habita em nós talvez diga, mas eu ainda não tenho o sossego que eu gostaria, eu ainda tenho medo de adoecer, ou eu não tenho tudo isso, agradeço a Deus, tenho minimamente, mas eu gostaria de ter mais, ou eu ainda sou vaidoso, vaidosa, ou eu ainda tenho dificuldade em aceitar o funcionamento do outro do jeito que ele escolhe ser. Tem muitas coisas, porque o ego, ele é pontilhado de detalhes. Então, assim, a visão do ser espiritual é uma visão onde nossos anseios estão para além dessa materialidade. São anseios que pertencem ao mundo espiritual. Então, e que também ainda sentimos que temos um largo caminho pela frente, trilhando dia a dia, inclusive com a ajuda dessa materialidade, porque essa é a função de estarmos encarnadas.
encarnados, é usar a realidade material como artifício, como instrumento para que a gente modele as competências espirituais. Então, se a gente for perguntar, se for fazer uma enquete, quem de fato está 100% feliz e realizado, talvez a gente tenha um número muito escasso de pessoas, e talvez esse número nem represente realmente o verdadeiro percentual de pessoas que estão absolutamente realizadas com as suas vidas. Todos nós ainda temos um longo caminho pela frente. E ninguém quer urgência, porque o caminho que se faz correndo é um caminho com percalços e tombos. Então é melhor ir devagar. É melhor que a gente dê um passo de cada vez, tendo a consciência de que estamos no nosso empenho diário e que estamos mantendo a presença em cada ação. O que nossa querida Joana de Ângeli diz é que quando uma pessoa está afinada com esse propósito e decide arbitrariamente ser feliz, nessa grande mecânica material e espiritual que envolve essa decisão, nesse esforço transcendental que envolve essa decisão, é que o caminho não vai ser fácil. Até porque algumas pessoas podem surgir desqualificando o seu esforço, invalidando o seu empenho, porque a pessoa que ainda não acordou, que não despertou para a verdadeira espiritual que nós, verdadeira natureza espiritual que somos, vai ter uma enorme dificuldade em perceber que você está conseguindo viver a sua vida em paz, minimamente em paz. Não estou falando aqui de uma paz incorruptível, né? Que não vá se afetar com nada. Não, mas uma paz consciente, presente, onde você pode até se desregular, mas aí você para, se questiona, reflete, retoma o caminho de volta e diz: mas esse problema não é meu. Essa ofensa veio na minha direção, mas não me alcançou. Se o ar, se a flecha vem na minha direção, eu definitivamente não me coloco como alvo. Então, o problema não é meu. Então, essas pessoas que arbitrariamente tomam a decisão de ter uma vida mais leve, elas vão me incomodar. Essas pessoas vão me incomodar. Elas vão me incomodar porque elas estão indo, muitas vezes, na contramão de um pensamento coletivo da grande maioria. Então, ela vai ter que estar muito consciente da decisão de ser feliz, porque é uma decisão racional. Olhe, eu até estou bacana, estou legal, mas eu quero melhorar. Eu sinto que às vezes eu ainda perco a minha paz com coisas que não deveriam me afetar mais. Eu sinto que eu sofro porque eu estou tentando controlar meu filho. Eu estou tentando controlar o filho do meu filho, que é meu neto. Eu estou tentando controlar pessoas que não são, não estão sob o meu controle. Não deveriam e não devem estar sob o meu controle. Porque a responsabilidade de autocorreção contínua e restrita é comigo mesma. Eu preciso assumir uma postura de autocorreção comigo. Eu preciso saber sobre coisas que me afetam e de que forma me afetam. Eu não posso espargir a minha energia o tempo todo querendo blindar trocentas pessoas do sofrimento, porque assim eu estou equivocadamente achando que eu também não vou sofrer. Porque, na verdade, eu não sei o que fazer se eu assistir o sofrimento do meu filho. Então, eu vou tentar evitar que qualquer coisa dê errado na vida dele. E com isso eu também evito toda e qualquer possibilidade de crescimento e aprendizado para ele. Então, é preciso a gente entender que a decisão de ser feliz somos nós que temos que tomar com relação a nós mesmas, a nós mesmos.
Eu não posso decidir pelo outro que ele precisa ser feliz. Isso é insano. Joana cita o exemplo de Jesus, inclusive. O quanto Jesus sofreu por sustentar uma decisão de amar o próximo, de ser um mestre amoroso, de ser correto nas suas ações, de exemplificar através da própria existência que é possível ter uma vida dentro dessas colunas que representam a ética espiritual, filosófica e religiosa também, do bom comportamento, do comportamento que se espera do cristão, do comportamento que se espera do filho de Deus. Ele foi perseguido, mas ele não abriu mão de seguir o protocolo dele. Ele não abriu mão. Grandes mestres não abriram mão. Gandhi foi perseguido. Gandhi foi preso, Gandhi foi encarcerado. Mas o propósito dele, de Satyagraha, ele não abriu mão. Então, a verdade Satyagraha, a verdade de forma consistente, sem violência. A verdade de forma consistente. Falar a verdade, compreender sobre esses processos internos, o que me agrada, o que não me agrada. Eu vou estar sempre falando sobre esses pilares importantes da ética espiritual e de como a gente pode, através dessa configuração, sair da linha do sofrimento diário. Então, Joana pede que possamos decidir com clareza, porque, sinceramente, ninguém vai decidir por nós. Ninguém vai dizer, olha só, sua vida está assim, está assada, está com sofrimento, eu vou fazer você feliz. Cabe a ninguém me fazer feliz. Isso não deve ser propósito de ninguém. Eu tenho que estar em dia com as minhas reflexões. Eu tenho que estar em dia e tenho que ter coragem suficiente de me perguntar: tá bom para mim? Tá bom assim? Sabe? Aquele dia que você se olha no espelho e se pergunta: mas vem cá, é isso que você quer? É exatamente isso que você quer? Essa é a vida que você quer? O que é que está faltando? E quando você acorda e que se dá conta que mais um dia está chegando dentro dessa configuração, como é que você se sente? E se você não se sente completamente bem, o que você poderia fazer para se sentir melhor? Essa é a pergunta que segue. Que não adianta só eu identificar que não está bom. Por que não está bom? E se não está bom, o que posso fazer para minimizar essa sensação, essa angústia, essa tristeza? Eu preciso saber o que me faz bem. Eu não posso levar uma encarnação inteira com preguiça de me perguntar o que é que me faz bem? O que é que me faz mal? Por que que eu estou insistindo em algo que sequestra a minha vitalidade, que sequestra a minha liberdade? Por que que eu estou me colocando nesse lugar? São perguntas básicas. Porque não existe felicidade possível quando se tem privação de afeto, privação de liberdade, privação de respeito, né? Privação de amor, liberdade e respeito. Não tem como se ser feliz. Um dia a gente vai perceber que não estava funcionando. Então, por que que ela usa a palavra decisão? Porque precisa ser uma escolha, não é uma mágica. É uma escolha. Não tá bom como tá. Ponto. Eu preciso decidir mudar. Eu posso começar essa mudança com pequenas atitudes. Por exemplo,
colocando no meu cotidiano alguns hábitos imprescindíveis para que eu fortaleça a minha capacidade de introspecção e reflexão e para que eu possa desenvolver a habilidade de me perceber. Por exemplo, a meditação, a contemplação, a autocontemplação, os questionamentos com relação ao nosso comportamento em direção ao outro, questionamentos com relação ao comportamento do outro em nossa direção, sobre afetos, sobre relações, sobre a verdadeira face dos, dos afetos, do amor das pessoas, né? Como é esse amor que eu estou recebendo? É um amor com controle? O que é que está chamando de amor? O que é isso que chamam de amor? O que é isso que chamam de cuidado? É controle? É posse? E o que é que eu chamo de amor? Como é que eu sinto amor na direção do outro? É um amor que quer sobreviver só se o outro fizer exatamente o que eu espero que ele faça? É um amor que tem concessões, que tem que estar de acordo com o que eu quero? Não, não cabe mais a gente viver uma vida automatizada. Quando Joana diz decida por ser feliz, decisão de ser feliz, Joana diz que só nós podemos nos presentear dessa forma, mais ninguém. E tomando essa decisão, usando as ferramentas corretas de oração, de reflexão, de leituras interessantes, de autoconhecimento, às vezes de processos terapêuticos, enfim, tem muitos e muitos instrumentos. Se conectando através das suas orações com seu mestre, esses insights vão chegando, as orientações vão chegando, as intuições vão chegando. E a gente vai se vendo em um lugar onde a gente tem mais segurança espiritual, onde a gente tem mais alicerce emocional, onde a gente confia mais na gente, porque a gente sabe que não está só, onde a gente recruta essa legião de amigos espirituais, amigos que não só fazem parte dessa vida, mas que muitas vezes fazem parte dessa egrégora em que construímos em outras experiências, em experiências pretéritas, mas esses amigos perduram, eles permanecem. Então é preciso decidir, é preciso dizer basta, basta. Ninguém vai dizer basta por mim. E mesmo que tivesse toda a boa vontade em dizer, não quer dizer que eu vá mudar. Então, essa decisão parte da consciência cósmica que habita em mim, do desejo de transformar, de uma inquietação que vem de uma percepção de que eu não posso estacionar. A vida pede movimento, que nós estamos aqui porque somos merecedores de uma oportunidade de reencarnação, que muitos estão envolvidos de forma direta para que sejamos exitosos ao final dessa encarnação, mas que nós precisamos nos mover. Nós não podemos ficar nessa passividade esperando que um passe nos tire de uma situação difícil. A gente faz isso durante muito tempo, enquanto a gente é mais jovem, enquanto está iniciando o processo filosófico, mas quando a gente tem anos no processo, alguma coisa precisa mudar. Eu preciso começar a confiar na minha capacidade. E é isso a gente chama, né, de sapiciência. Eu preciso ter ciência do conhecimento que eu estou acumulando ao longo das minhas jornadas. E olha que eu falo jornadas, né? De todas as vidas, porque nós sabemos dos ciclos.
Não é a primeira vez que a gente está aqui. A gente vem nessa estrada ao longo de longas datas. Então, eu preciso reconhecer, em algum momento, eu reconheço que eu tenho conhecimento. Sim, eu posso não ter todo o conhecimento, mas eu tenho conhecimentos em várias áreas em que eu atuei ao longo das minhas encarnações, em várias habilidades que as dificuldades que eu vivenciei me obrigaram a adquirir, me treinaram nas competências, me treinaram de forma em que hoje eu digo, não, mas eu consigo lidar com isso. Engraçado, eu lido com isso mais fácil do que com aquilo. Claro, provavelmente eu já tive algumas experiências onde eu fui exitosa na arte do aprendizado. É isso que Joana pede. Joana pede que tomemos a decisão. Joana pede que façamos o movimento principal de dizer: eu sou responsável pelo meu processo evolutivo. Em algum momento do caminho, eu começo a perceber que eu posso contar comigo também. Claro que eu vou pedir ajuda sempre. Vou clamar meus mestres, meus amigos espirituais, os mentores do centro, os grandes sadhus, os sábios. Não importa a minha linhagem, a gente não está só. E óbvio, nunca é demais pedir ajuda e pedir companhia na jornada. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso me tornar responsável pelo caminho que eu desejo trilhar. O caminho não vai se abrir só. Nenhum mestre vai fazer isso porque não é justo. Não é justo porque é sequestrar o meu direito de aprender. E que mérito tenho ao discípulo quando o mestre faz tudo por ele? Ele não vai aprender. Ele vai chegar lá na frente, ele nem sabe como fez aquele caminho. Ele vai dizer: opa, opa, como foi mesmo que eu cheguei aqui? Gente, eu não sei o que eu faço daqui para frente. Então, mestre nenhum vai fazer isso, porque o mestre ama tanto os seus discípulos que eles querem acompanhar esse discípulo na jornada diária do aprendizado. E ele está ali, quando os joelhos enfraquecem do discípulo, o mestre está do ladinho e dá a mão. Mas ele não vai dizer assim: não, peraí, você está cansado, eu vou te teletransportar. Não. Ele vai dizer: filho, eu estou aqui. Você tem pernas. Suas pernas são fortes. Lembre-se quanto caminho você já fez. Como você é poderoso. Eu estou com você fazendo esse mesmo caminho de novo. Vamos, segure minha mão. Um passo de cada vez. Joana pede que nos lembremos que não estamos só, mas que a decisão de ser feliz tem que partir de nós. E com isso vamos ficando por aqui e vamos fazer o nosso encerramento com uma oração em que clama para que nossos mestres, atentos como eles são, gentis como eles são, possam estar conosco o tempo todo. E que genuinamente brote nos nossos corações e mente o desejo de decidir por sermos felizes. O desejo que se move na alma de cada um. O desejo que lembra de toda a potência cósmica, como filhos, herdeiros legítimos de um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Que nasça em nós, que brote em nós o vigor dessa vontade. E que possamos decidir, parte a parte, sem urgência, sem pressa, porque o caminho do autoconhecimento é um caminho de disciplina e paciência. Mas que no momento em que a gente decide dentro do coração e que deixa que essa luz invada a nossa mente e toda a cognição esteja a favor dessa enorme causa, tudo começa a mudar. Que sintamos em nós
o desejo ardente de ver a face de Deus, de estarmos dia a dia mais conectados com o bem, de ter a confiança de que não estamos sós, abandonados, perdidos nesse mundo, mas que somos amados, que somos cuidados, que existe o zelo do nosso Pai, que existe o zelo do nosso querido Mestre Jesus e dos nossos mestres e guias. E que nos lembremos disso a todo instante. A nossa natureza espiritual, sustentando e erguendo a nossa natureza material. E assim encerramos o nosso encontro. E assim, vamos trazer as nossas mãos unidas em pranam. Vamos inspirar e juntos encerrar dizendo Om Shanti. Muita paz, muita paz, muita paz. Até a próxima vez.